Oi, gente! Começa agora mais um Aprendendo sobre Jesus e o tema de hoje é religiosidade. Antes de mais nada, quero pedir para que você curte, comenta e compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E aí, gente, eu vou falar pelas primeiras referências, né? Como sempre, vou passar as referências e depois vou falar sobre. A primeira referência que eu vou falar é Tiago 1:26. Vamos lá. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A outra referência que eu tenho é em João 5. Vamos lá, João 5. Isso mesmo. Gente, vai começar no... Eu vou tentar fazer uma prévia da história completa, que ela é um pouco comprida, mas eu vou resumir um pouco, tá? Vou passar alguns trechos. Vou começar lá em João 5, capítulo 5, versículo 5 também. Aqui fala assim... Não, desculpa. Vou começar do 5. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, faziam 38 anos. É a história do cara que ficava no tanque lá de Betseda. E aí, Jesus viu ele lá e falou assim pra ele, perguntou se ele queria ser curado, tal. E aí Jesus falou assim pra ele. Aí que fala assim, ó. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante um tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? E enfim, aí no versículo 8, gente, fala assim, ó. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. E aí eles pegam, né, falam, questionam tudo. E aí eu quero lá no versículo 16. Tô resumindo a história para vocês, tá bom? Aí fala assim, ó. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. E Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho que lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. E aí, gente, por que eu tô falando quis falar sobre isso? E Deus fala com a gente o tempo todo, né, gente? Eu tinha visto um vídeo de uma influenciadora, uma influencer, né, cristã. Ela é uma referência para mim. E ela fez um vídeo falando sobre os pecados que é mais difícil de lidar, porque nós conflitamos com os nossos pecados todos os dias, né? Ela pôs lá fofoca, ela pôs alguns temas lá. E um dos que mais me pegou e que eu queria vir aqui falar
Não se apegue a religiosidade. E é muito fácil a gente julgar o que a gente considera religiosidade quando, na verdade, a gente quer falar muitas coisas pelo que a gente acha, pelo que a gente vê. Não tô dizendo que ela tá... Porque eu queria vir aqui falar que ela estava errada, só que minutos antes, né, aconteceu, assim, um imprevisto que eu ia gravar o vídeo e eu vi um outro vídeo de uma moça que estava sendo entrevistada pela Karina Bach, lá no Mais Forte, lá, podcast, né? E aí, me fez voltar atrás no que eu ia falar. E eu já tinha... A coisa mais importante, né, que eu tava, assim, pensando, né? Que é sempre eu oro antes de começar a fazer os vídeos para que eu consiga falar para vocês aquilo que Deus quer que eu fale, que eu seja instrumento de Deus de Deus na vida de vocês, e não que eu fale aquilo que o meu coração quer falar um dia. Minha gravação nem aconteceu por causa disso. Eu fiquei tentando gravar e eu não tinha orado. E o vídeo não aconteceu. Eu tinha gravado, tipo, acho que 13 minutos e só gravou 7, aí eu vi que tinha cortado a metade, por quê? Pelo simples fato de que eu não tinha orado. Deus falou, você não vai fazer esse vídeo. Então, gente, quando a gente realmente pede para Deus para que a gente seja usado, que a gente seja a boca dele, né, na vida das pessoas, é muito sério isso. E aí eu ia falar milhões de coisas aqui, e Deus me freou e falou, opa, calma aí, não é bem assim, porque eu ia falar sobre uma das coisas que ela falou que eu não considerava um pecado. Então, que é bom a gente perguntar, estudar mais, perguntar, assim, é muito importante perguntar para os nossos amigos cristãos, para os nossos líderes, né, de célula, de igreja, ler, procurar, pesquisar e pedir para Deus te mostrar o que realmente, a resposta que você quer, porque Ele te dá, principalmente porque você está estudando a palavra dEle. Eu queria falar muito mais coisas sobre religiosidade, mas no geral, assim, eu queria falar sobre, em especial, esse vídeo da influencer. Eu não ia falar, citar o nome, nada disso, mas eu ia falar sobre algumas coisas que eu não considero que seja, assim, ó, algumas pessoas fazem coisas virarem leis, coisas que não são. Para mim, isso é religiosidade. A pessoa enxergar e falar assim, não, isso aqui é pecado. Coisas que... Eu quero dar o exemplo do sábado. Porque aqui na palavra mesmo falou que Jesus curou no sábado e ele falou que o pai dele estava trabalhando, que é Deus, né? Que estava trabalhando, continuava trabalhando no sábado e que ele trabalhava. Então, quando fala de guardar o sábado, eu até quero estudar um pouco melhor, eu quero vir falar sobre isso. Porque quando fala sobre guardar o sábado, eu quero entender se realmente não é pra gente não poder trabalhar, não poder fazer nada, como muita gente fala, porque eu penso que guardar é você santificar aquele sábado. E no caso, assim, o santificar vamos lá. Que é assim... que teria que guardar que Deus descansou no 7º dia, né? E que no caso era para nós, é para nós também guardarmos um dia da semana, que eu acredito que se eu não guardar o sábado, Thaís, né, na minha concepção, quero comentários, quero que me ajudem a aprender mais sobre isso, porque na minha concepção, eu acredito que qual o pecado de eu trocar o sábado pelo domingo? Vou explicar por quê. Porque a gente vive no mundo. Aí fala, você é do mundo? Não, mas eu vivo nele. Eu vivo num mundo onde as pessoas descansam no domingo e sábado também. E aí já trabalhei por muito tempo, né? Principalmente por conta de trabalhar em salão, eu trabalhei nos sábados. E hoje meu trabalho ainda me faz trabalhar aos sábados como corretora, e eu ainda faço cabelos. E aí eu realmente guardo o domingo, que eu acredito que eu não tô cometendo pecado. Não, mas você guarda o domingo. Qual o pecado que eu tô cometendo? É porque assim, porque eu não tô guardando o sábado para descansar. Isso é um pecado.
tipo assim, eu quero estudar, eu quero me aprofundar nisso, porque eu não vim aprofundar, vamos dizer, nessa parte do sábado, mas sim da religiosidade, onde a gente tem que parar de fazer as coisas ao pé da letra, porque igual muitas coisas são levadas ao pé da letra, onde tem várias doutrinas que as pessoas obedecem até hoje por conta de religiosidade, que fala na Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Te libertará do quê? De prisões que você vive por religiosidades. A gente precisa se atentar e abrir os olhos espirituais para que a gente consiga enxergar o que realmente Deus quer da gente. E não ficar preocupado, falar assim, nossa, mas beber nesse copo aqui é pecado. Sendo que não está escrito isso lá na Bíblia. Por isso, né, que eu sempre me baseio na Bíblia. Por isso que nós temos que estudar, pesquisar. Não estou dizendo, né, que não vim aqui crucificar quem guarda o sábado. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, para mim, eu não acho que seja um pecado eu guardar o domingo no lugar do sábado. Apesar de que em algumas Bíblias fala guardar o sábado, né, que tá lá num dos mandamentos. Só que, por que Jesus curou no sábado, então? São perguntas assim que a gente precisa refletir. E ele deixou claro que Jesus trabalha no sábado porque o pai dele trabalha no do sábado. Mas enfim, o que eu quero dizer, gente, é que realmente a gente não deve ficar preso a religiosidades. Para você fazer ou deixar de fazer algo, né? É importante você perguntar a Deus, a seus líderes, aos líderes mais experientes, as pessoas, seus amigos cristãos, trocar essa ideia e realmente pedir para Deus o direcionamento, porque Ele vai mostrar. A gente vai ser confrontado e Deus fala o tempo inteiro. Gente, eu tava aqui pronta para vir falar da religiosidade que eu considerava da irmã lá. E Deus me confrontou e falou, não, você tá achando que você sabe demais. Então, realmente, a gente tem que voltar para nossa humildade e entender que a gente não sabe de nada. E que tem que pesquisar, e que tem que procurar. E voltar atrás, e lá na frente, e pesquisar, e falar, e ler de novo, e orar, e falar, Senhor, me mostra o direcionamento que o Senhor quer que eu entenda, que eu veja. Por isso que quando eu oro, gente, eu peço direcionamento, discernimento, sabedoria, entendimento para entender aquilo que Deus quer falar, o meu coração, que Ele quer falar para mim, e não aquilo que eu quero entender. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Que vocês busquem, leiam, pesquisem, conversem, questionem, para que vocês tenham a verdadeira resposta, principalmente ore, né? Para que você tenha a verdadeira resposta do que Deus quer te mostrar, para você não ficar preso em religiosidades. Para você que assistiu até aqui, muito obrigada por ter assistido. Eu quero pedir para que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família, que Deus continue abençoando os seus dias, e que eu estou gravando esse vídeo, né, das segundas-feiras, então eu quero desejar que você tenha uma excelente semana e até a próxima. Obrigada.